Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, segunda semana do tempo comum. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versos 13 a 19. São vários os aspectos a serem considerados em cada liturgia. Hoje, a sua grandeza, entre vários detalhes, nos assombra em relação ao quanto Deus quer nos ver unidos a Ele. E desde a primeira leitura, destaca-se o valor eterno da nova aliança, a qual Jesus se tornou infinitamente superior a todas as antigas alianças veterotestamentárias, incluindo a aliança abraâmica. Mas isto não significa que a aliança entre Deus e Abraão foi invalidada. Não é isto. A primeira leitura quer nos ensinar também o quanto foi importante a aliança desde Abraão. Porém, a partir de Jesus Cristo, deve ser entendido que ele se tornou o cumprimento das alianças veterotestamentárias desde Abraão. E isto faz de Jesus a plenitude da aliança entre Deus e os homens. Por isso, você deve entender que Jesus possui um ministério superior a qualquer outro antes e depois dele. Pela pessoa de Jesus, o Pai poderá incutir em nossos corações a sua verdadeira lei neotestamentária. Uma lei que será a partir do sangue preciosíssimo de Jesus Cristo nosso Senhor. Consequentemente, o sangue de Cristo nos proporciona acesso ao Espírito Santo, que evidentemente será o autor da consumação das promessas que lemos na primeira leitura. Uma das promessas, Deus quer gravar em nossas mentes e em nossos corações a sua lei eterna. Esta visão alarga ainda mais o ensinamento e então passamos a compreender ainda melhor e com mais propriedade o chamado que Jesus faz aos seus apóstolos, citado hoje no Evangelho. Jesus, além de chamar os 12 apóstolos a fazerem parte desta nova aliança, confere a eles a autoridade do céu para chamar também novas pessoas ao seu discipulado. Deve haver um destaque aqui, no sentido de que Jesus, sendo a plenitude da nova e eterna aliança, então ele tem o poder de conferir a autoridade advinda do céu aos seus apóstolos e a quem ele quiser. Neste mesmo quadro, notamos que não se trata de uma autoridade terrena e qualquer, mas é patente a sua proveniência. Jesus está dispondo aos apóstolos uma união que nunca houve até então. Mesmo que os apóstolos ainda estejam vivendo neste mundo terreno, Jesus une a vida deles à vida eterna que está escondida no céu. Ou seja, Jesus confere aos apóstolos acesso aos bens do céu. Como, por exemplo, a força, a potência, a majestade divina, podemos assim dizer. E tudo isso os apóstolos vão levar com eles para onde quer que eles estejam pregando o Evangelho da Boa Nova. E por que Jesus faz esta concessão aos seus apóstolos? Porque Jesus sabe que Satanás foi um anjo expulso do céu e veio para este mundo em que vivemos. Satanás possui um tipo de poder mau que é sobrenatural, além das forças humanas. Então, Jesus precisa conceder bens do céu a quem se une a ele, E neste caso, em primeiro lugar, aos apóstolos que ele chama. Obviamente que não se trata aqui de uma uniãozinha qualquer,
do tipo ir de vez em quando à missa, ou não se preocupar com os sacramentos, não rezar, não fazer caridades, não perdoar, enfim. Apesar que esses tipos de união, que dei aqui como um pequenino exemplo, apesar que elas sejam importantes para os primeiros passos do cristão, ainda não é esse tipo de união que Jesus espera de cada um de nós. Quando Jesus nos chama, Ele espera que seja algo para toda a vida, ou seja, para sempre. Como está sendo indicado na liturgia de hoje, a nossa união com Jesus deve ser eterna. Assumindo essas prévias condições, Jesus confere aos seus apóstolos um poder que não é deste mundo, que é sobrenatural, fácil de entender. Como a antiga serpente possui um poder sobrenatural que é mau, os apóstolos agora necessitam de uma autoridade advinda do céu para vencer e aniquilar as forças maldosas da antiga serpente. Por isso vemos no Evangelho que Jesus diz que os apóstolos, eles irão expulsar até mesmo os demônios. De fato, o foco principal é o chamado dos apóstolos. Contudo, Jesus faz o mesmo chamado a cada pessoa em todo o tempo da história. Temos que compreender isso. Ora, pela tradição da igreja, sabemos que 11 desses 12 apóstolos que foram chamados hoje, 11 foram fidedignos a Jesus até o final de sua vida ministerial e realizaram assim grandes obras onde quer que tenham passado, anunciando o evangelho da salvação. Sejam obras traduzidas em milagres, curas de enfermidades, prodígios diversos, ou mesmo obras traduzidas em conversões de pessoas em números estarrecedores. Veja que, em primeiro lugar, Jesus nos chama a fazer parte das alegrias eternas. E quando nos dispusemos a unir-se com fidelidade a Ele, então Ele nos concede maiores maravilhas e nos chama ao seu discipulado. Se a união for verdadeira, como no caso dos 11 apóstolos entre os 12 de hoje, então Jesus nos quer como seus instrumentos de graça para levar bênçãos a todas as pessoas. De fato, existem pessoas e mais pessoas na igreja. Existem aquelas que participam do culto eucarístico, pensando na salvação da própria alma e, de certo modo, na salvação também de sua família. Certamente, isto é muito válido. Mas existem também aquelas pessoas, como os apóstolos citados no Evangelho de hoje, que além de pensarem somente em suas intenções pessoais ou familiares, eles também pensam muito mais na vontade de Deus em suas vidas. E qual é a vontade de Deus? Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Uma citação da 1 Timóteo, capítulo 2, versos 4. Seja um instrumento nas mãos santíssimas de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.